Fala galera da primeira série do ensino médio. Eu sou o professor Fernando e estou aqui novamente para uma aula de história. E hoje o tema é muito importante e muito interessante. Nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Nessa aula você vai ver os seguintes aspectos dessa civilização. Periodização da Grécia Antiga. Deixa eu colocar o meu livro aqui e aí nós podemos começar. Ok. Tranquilo então? Olha só. Eu preciso te lembrar algumas coisinhas antes de entrar nesse assunto aqui muito importante. Você já ouviu falar em democracia? Claro, professor. Então, a gente vai falar muito sobre democracia quando nós estudarmos esses povos aqui, né? Esse povo aqui da antiguidade, que é a Grécia Antiga. Porém, eu vou te dar uns aspectos gerais, porque nessa aula a gente vai falar só sobre a periodização da Grécia Antiga. Como a Grécia Antiga é um assunto muito vasto em aspectos políticos, econômicos, na questão das guerras em que ela se envolveu, principalmente na questão do desenvolvimento do pensamento, a gente precisa organizar historicamente isso para estudar. Nessa aula, eu vou te falar de alguns aspectos, tá, da cultura da Grécia Antiga. Então, olha só, eu vou começar aqui já te mostrando o start aqui que a gente tem no nosso material. Então, olha lá, aperta o start aí. Os gregos na antiguidade criaram o que chamamos hoje de base do conhecimento do mundo ocidental. Entre os diversos conhecimentos elaborados pelos gregos está a política, tema tão presente em discussões nos dias atuais, seja no meio acadêmico e jornalístico ou em rodas de conversa entre amigos. Afinal, o que é política? Aristóteles, em sua obra Política, explicou que todo homem é um animal político. Dessa forma, o homem dotado do discurso racional se realiza em comunidade e não pode ser compreendido fora dela. Para Aristóteles, política é a arte de viver em comunidade e a capacidade de que as pessoas dispõem para se relacionar. Além disso, Platão, outro filósofo, disse. Então, volta aqui comigo. Vamos ver aqui duas coisas que Platão fala. Eu vou ler para você aqui. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Nossa, que bravo isso. Platão tem uma ideia bem radical a respeito da política. Olha só, o pior, tem outro pensador aqui, né? Bertold Brecht disse, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende de decisões políticas. Nossa, professor, mas por que você está falando tanto de política para falar sobre a Grécia Antiga? Eu estou falando porque é fundamental mesmo, tá? Saber de política e saber que a política está totalmente relacionada com a Grécia Antiga. Na Grécia, eles se organizavam em cidades-estados. Eu preciso te falar já desde cara, porque é uma informação importante e você tem que gravar. Eles não têm uma unidade política. A Grécia não tem um único monarca ou, sei lá, um outro tipo de governo ali, um poder centralizado. Cada cidade-estado possui sua própria forma de governar. Ou seja, por exemplo, enquanto em Atenas nós temos a democracia, em Esparta nós temos um governo totalmente diferente, uma tirania militarizada, ok? Então, existem várias particularidades ali quando a gente estuda a Grécia Antiga. Muito diferente de quando a gente estava estudando, por exemplo, Egito, que existe uma unificação, ou Mesopotâmia, que mesmo tendo várias cidades-estados, geralmente elas estavam ali centralizadas em um monarca. Tranquilo? Vamos lá então. Olha só, acompanhando, periodização da Grécia. Então eu vou colocar aqui os períodos para você e vou falar, olha aí na sua tela. Período pré-homérico, sociedades minoica e micênica, aproximadamente entre os séculos 25 ao 12 a.C. É a formação do mundo grego. Nessa etapa, as sociedades minoica e micênica têm profunda influência das civilizações do Oriente Próximo. Período homérico ou Idade Escura, século 12 a 8 a.C. Após a invasão dos dórios, há grandes mudanças. A organização social faz-se em comunidades, o gênero, e as fontes de estudo sobre o período vêm da arqueologia e dos poemas homéricos. Período arcaico, de 8 a 6 a.C.
período no qual a organização em comunidades gentílicas não é mais predominante. Agora os gregos organizam-se predominantemente em cidades-estados, a polis. Período clássico, século V a 4 a.C. Período do apogeu dos gregos, principalmente de Atenas, e de guerras, como as Médicas e a do Peloponeso. Período helenístico, 4 e 2 a.C. Após a Guerra do Peloponeso, decadência política da civilização grega com a invasão dos macedônios, formação da cultura helenística. Então, olha só, você viu que é bem complexo, existem vários períodos, você tem que anotar aí, ter tudo certinho no seu livro ou no seu caderno para você mandar bem lá na sua atividade ou na avaliação. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Olha, muitas das coisas que nós sabemos sobre a Grécia Antiga é por conta da periodização ali da história e por conta também dos achados arqueológicos. Por meio desses achados arqueológicos que nós podemos estudar e compreender o passado. Os gregos, eles tiveram uma vasta produção cultural, principalmente em escritos ou também nas artes. As cerâmicas nas ânforas, né? Aqueles desenhos que nós temos eu vou falar bem popularmente, daqueles vasos que a gente chama de ânforas, tá? Eles nos contam muito sobre a cultura e principalmente sobre a religião, tá? Nesse aspecto que a gente acaba compreendendo como que eram as questões da mitologia grega, como eram as organizações políticas. Eu preciso também te falar de Homero, que é considerado como o pai da historiografia. Ele fez os escritos homéricos e através desses escritos homéricos que a gente pôde conhecer mais detalhadamente como que eram as civilizações ali da Grécia Antiga. Bom, então continua comigo lá. Olha só, período pré-homérico. O período pré-homérico é referente à Grécia ainda em suas origens. Inicialmente, as ondas de migrações de povos indo-europeus ocupam o continente por volta do segundo milênio. Essa constante migração de povos fez com que houvesse uma combinação essencial ao conviver com outros já existentes. Olha só, no período pré-homérico a gente tem essas migrações de vários povos e essas migrações de vários povos vão fazer uma assimilação cultural. Com essa assimilação cultural, a gente vai ter uma criação de identidade dos povos gregos. Isso tanto na questão linguística, tá? Porque esses povos vão se organizar naquilo que a gente conheceu ali como genos, mas também nas suas questões culturais e na disseminação ali de mitologias, de maneiras como se portar na sociedade. Esse momento é o momento de criação de tudo isso aí, ok? Bom, sociedade minoica ou cretense. Você já deve ter ouvido falar sobre a ilha de Creta, né? É lá que se conta a história do Minotauro, que foi o filho, né, do rei Midas, que fez uma promessa a Poseidon e que ao descumprir essa promessa que ele fez com Poseidon, ele foi, né, castigado a ter um filho ali que nasceu metade homem e metade touro. É bem importante que a história do Minotauro ele conta sobre a unificação dos povos que viviam mais ao norte da Grécia com aqueles que viviam na ilha de Creta. Tá? Eu não vou te contar a história do Minotauro porque ela é bem interessante, eu quero que você pesquise sobre isso. Tá? Então, olha só, como eu te falei ali, o rei Minos tem a história do Minotauro e tal, então tem poucas lendas, essas lendas que elas nos permitem a conhecer mais sobre a origem do povo grego. Seguimos em frente, então olha só, fim do período pré-homérico. Ocorreu o fim do período pré-homérico, um marco dessa transformação foi a invasão dos dórios, cuja chegada corresponde à segunda onda imigratória que ocupou o continente. Eles conquistaram toda a Grécia devido à superioridade militar, uma vez que possuíam armas de ferro. Tá tranquilo? Então, anotou isso daí? Vamos em frente. Como que é o período homérico agora? É lá onde a gente tem lá o escritor que eu falei para vocês. O período que se segue à invasão dos dórios é chamado Homérico ou Idade Escura. As razões que motivaram tal denominação encontram-se na escassez de fontes primárias. Assim, a falta de informação marca essa nova etapa que abrange séculos XII e VIII. As poucas fontes que temos sobre a época são os poemas épicos, Ilíadas, né, narrados os feitos da Guerra de Troia, e Odisseia. Também chamado de Ulisses, um dos heróis de Troia e de sua tumultuada e demorada volta para casa, ambos atribuídos a Homero.
Daí o período ser chamado de homérico. Então olha só, tá vendo que por conta aí dessas histórias, que elas envolvem mitologias e poemas, é muito difícil nesse período a gente conseguir distinguir aquilo que realmente aconteceu ou daquilo que talvez tenha acontecido, tá? Esses estudos ainda, eles ocorrem até hoje e são questionamentos que os historiadores estão em busca ainda de solucionar. Porém, a gente sabe que a cultura grega ela é muito rica por conta desse desenvolvimento aí dos poemas que a gente tem nesse período aqui. Tranquilo? Bom, vamos seguir agora sobre a organização social. No período homérico não havia mais palácios que centralizavam o poder administrativo. A organização se dava por meio das comunidades, pequenas e que se mantiveram de formas independentes. Sobreviventes ao caos, oriundo da invasão dos dórios, eram as comunidades gentílicas ou geno. O geno foi o núcleo básico da organização social. Ele é composto de um grupo de indivíduos ligados entre si por laços de nascimento ou religiosos, chefiados pelo pater, patriarca. Havia também escravos, embora em menor número comparado ao período micênico. Os oikos, palavra grega que designa tanto a família quanto os bens do nobre, era o núcleo central do gênero. Então, pega essa parte aí, faz uma pirâmide lá e coloca bem certinho para você quais são os grupos sociais que estão ali compostos nesse período da história e que compõem aí os gêneros, ok? É bem importante que os laços sanguíneos aí, eles são uma base de ligação entre as pessoas. Por isso que o patriarca, ele tem tanto poder. Vamos seguir em frente. Então, olha só. Aqui a gente tem um mapa da Magna Grécia. Então são vários povos, várias cidades que vão surgir, tá? Mas te volto a lembrar que não existe unidade política. Eles têm uma unidade por seus laços linguísticos, né, e culturais e religiosos também. Período arcaico, em linhas gerais, o período arcaico corresponde à transmissão entre as comunidades autônomas e diminutas, os gênios, para as novas instituições políticas, com maiores referenciais de autoridade, as cidades-estados gregas, as polis, ok? Então os gênios foram crescendo, até formar essas cidades-estados. Bom, eu preciso seguir em frente com você aqui. É nesse período que a gente começa a ter o nascimento de oligarquias, que significa governo de poucos. Ou seja, os patriarcas, esses nobres mais antigos, eles vão começar a centralizar o poder em seus grupos e vão passar a governar conjuntamente. Então, essas oligarquias aí vão se manter no poder nessas cidades-estados aí, até que a gente venha a ter, né, a implantação da democracia, ok? Colonização da Magna Grécia. As transformações ocorridas resultaram em um ambiente de conflito social por toda a Grécia. Um dos resultados desse conflito foi uma segunda onda migratória. Então, olha só, existia conflitos entre eles, esses conflitos faziam com que tivessem migrações. Essas migrações faziam com que ocorresse dois processos, um de assimilação cultural e outro também de transformação política e econômica dessas regiões ali. Ok? Então, olha só, para a gente finalizar aqui, eu preciso ler para você a última parte, te indicar, tá aqui, ó. Apesar de a motivação para a colonização ter sido um problema social, a segunda onda migratória grega, a primeira ocorreu com a invasão dos dórios. Foi importante para o desenvolvimento comercial e marítimo daquele povo, pois agora havia bases comerciais em locais mais distantes, favorecendo o comércio por uma longa faixa do Mediterrâneo. Olha só, se você olhar na questão geográfica, na Grécia existem várias ilhas, tá? E locais que são bem distantes uns dos outros. Então eles vão utilizar muito o comércio e o desenvolvimento também de navios para comercializar e manter essa unidade aí entre eles. Tá? É bem tranquilo você saber disso, que a gente está falando sobre o início da Grécia Antiga. Outros aspectos nós iremos aprofundar nas próximas aulas. Bom, eu espero que você tenha ficado comigo até essa parte do vídeo e para você memorizar, eu vou pedir que você realize as atividades da página 663. Ok? Agradeço a sua atenção, eu sou o professor Fernando, até a próxima.